diferente. Entendi. Renato, e você então viveu as duas experiências, né? Você foi executivo e depois empresário. Qual que é a diferença de ser um executivo, um funcionário e um dono de empresa? Nós somos diferenças enormes. Eu falo que até hoje a melhor coisa que tem é você botar sua mãozinha ali naquele quadradinho e pegar a sua grana, entendeu? Do seu patrão que ele vai te pagar e não importa. Se você tem um bom emprego, um trabalho legal, e é realizado nele, porque eu acho que a vida hoje não é só dinheiro, é você ter prazer no que você faz, né? Porque tem pessoas que abrem essa concessão por grana e depois que elas chegam num determinado momento da vida, elas são infelizes porque não estão fazendo o que quer. Eu falo, graças a Deus, o que eu faço, eu gosto, entendeu? Eu gosto mesmo. Por isso enfrento um monte de problemas que são oriundos da economia do momento, mas eu estou na frente deles com um maior bom humor, sempre com fé e determinação, porque eu faço o que eu gosto. Isso é muito importante. Isso é importantíssimo, a gente então, saber a vocação. Exatamente. Então, como executivo de uma grande empresa, na realidade, eu podia tudo, né? Podia viajar a hora que eu quisesse, eu tinha um custo de manutenção enorme, eu podia ir para restaurante que eu quisesse, gastar o que eu quisesse, que eu tinha essa verba de representação que me permitia ir vir aqui em Belo Horizonte, viajar até para fora, que era uma empresa multinacional e que eu tinha isso dentro do meu salário, aquele salário indireto, né? Então era um momento muito legal. A única coisa que eu não tinha, eu não tomava decisões. Eu era, na realidade, um gerente administrativo que era informado das decisões que eram tomadas pela diretoria no Rio de Janeiro e seguia. Muitas vezes não eram as decisões que eu tomaria, ou digamos, eram muitas vezes situações que eram constrangedoras para mim tomar, às vezes mandar embora um gerente de vendas, eu era obrigado a mandar. Então tinha situações que eu tinha, digamos, que viver que não era do meu agrado. E como empresário você teve que, a partir daí, então, tomar grandes decisões. Exatamente. Renato, vamos fazer um pequeno intervalo. No próximo bloco, não perca o maior momento de decisão do estilista e empresário Renato Loureiro. Até já. No programa de hoje, você está conhecendo a história de um dos maiores estilistas brasileiros, Renato Loureiro. Renato participou da idealização do Grupo Mineiro de Moda, uma associação de confecções que conseguiu colocar Minas no circuito nacional da moda na década de 80. Nesses mais de 20 anos, o grupo mudou muito, mas a moda mineira continua sendo falada e agora também fora do Brasil. É hora de sabermos qual foi o maior momento de decisão nessa trajetória de sucesso. Renato, qual foi então o seu maior momento de decisão? Como eu já tinha falado, o meu grande momento de decisão, na verdade, foi quando eu abandonei a administração, onde eu trabalhava, na firma multinacional, e larguei e me joguei na moda, sabendo que eu não teria até aquele momento um retorno igual o que eu estava dispensando, que era de ser gerente administrativo. Que era muito mais fácil, né? Como executivo e tudo, igual você comentou, né? Você tinha seu dinheiro certinho no final do mês. Mas eu me lembro que no primeiro mês, depois que eu comprei essa malharia, administrei tudo, essa coisa toda, saí tudo, eu paguei todo mundo, não devia nada e saí, assim, digamos, com R$5 dentro da minha carteira, entendeu? Sei. E eu falava, gente, R$5, e aí, né? Mas eu estava tão feliz de estar fazendo uma coisa que eu queria, eu tinha tanta certeza que ali seria o futuro da minha vida, que eu realmente não fiquei frustrado. Eu falei, não, eu consegui, eu peguei o dinheiro do fundo de garantia, comprei a empresa, entreguei de coração aquilo. E aí falei, não, isso é só um começo. Quando foi no mês seguinte, foi melhorando, e no outro mês melhorando mais, e eu fiquei lá o tempo inteiro e administrando, e com a vontade que as coisas acontecessem. Era um momento em que a moda também estava crescendo muito em Minas Gerais, tanto aí que saiu o Grupo Mineiro, né, e começou a ter um tráfego de moda para Belo Horizonte muito maior que tinha até então. Existia a moda mineira, mas não era uma coisa, eram confecções que tinham, mas que não tinham essa vontade de lançar moda igual o Grupo Mineiro veio. Então, Minas se tornou famosa em moda e eu fui nesse embalo, né? Então, assim, só tive satisfação daí pra frente, entendeu? Porque, assim, isso que eu dizia, eu não tinha hora, chegava lá às 6, ia embora meia-noite, eu trabalhava domingo, estava passado, a maior felicidade. E investindo numa coisa que você viu, então, que você tinha a verdadeira vocação, que era ser estilista. Aí eu assumi isso numa boa, assim, e naquela época tinha um preconceito, o estilista não era muito bem, ele era muito confundido com figurinista, que naquela época existia o Denner, aliás, existe ainda o Clodovil, que fazia um trabalho que era muito diferente do estilista. O estilista, na realidade, ele não costura, ele não borda, ele determina ele cria uma roupa, mas quem faz é a modelista, quem faz é a costureira, não é ele que vai lá e que corta. Como entendeu? O próprio nome diz, né, que faz um estilo. Faz um estilo, exatamente. Não existia essa profissão estilista. Entendi. Então, só com a moda crescendo é que começou a desaparecer aquela figura do figurinista, né, que sentava lá na loja, ficava desenhando desenho para a mulher fazer,
que era uma coisa, digamos assim, que naquela época era considerada meio fútil, meio fora de uma... Não era uma coisa de economia, não envolvia empregados, não envolvia nada. Depois que começou a aparecerem as confecções, por aí os estilistas, foi entendendo melhor o papel do criador naquela hora. Montar um showroom em São Paulo, Renato, foi importante para fazer você crescer no cenário nacional? Foi super fundamental, porque quando realmente a moda começou a progredir em Minas Gerais, em Belo Horizonte, começaram a vir clientes do Brasil inteiro. Só que depois apareceram aquela quantidade de pacotes econômicos que tinha, antes era Sarney, depois o Collor, que era a confusão toda, que eu nem lembro, foi mais de 500 pacotes. Então, começaram a acontecer as dificuldades na moda. O primeiro impasse foram, digamos, os lojistas não quererem mais vir a Belo Horizonte para comprar, porque era um gasto a mais. Eles falaram, eu adoro ir para Belo Horizonte, o mineiro é maravilhoso, me recebe super bem, mas não dá para ir mais, porque eu tenho que ir para São Paulo e não dá para ir para os dois lugares. Então, eles acabaram abrindo mão de vir a Belo Horizonte. Então, o que a gente teve que fazer? Teve que montar um showroom em São Paulo. A gente atendia aqui em Belo Horizonte. Certo, aí a gente começou a se deslocar daqui para facilitar a vida do cliente em São Paulo. Só que eu, nessa hora, entrou esse lado empresarial. Eu falei, não, então já que eu vou para São Paulo, eu vou para lá direito. Certo. E aí comprei um imóvel lá, comprei um showroom, montei um showroom maravilhoso. Foi o Heraldo Pinheiro, um arquiteto aqui, que fez para mim a montagem, né, fez toda a programação. E me instalei em São Paulo mesmo, assim. Fui o primeiro que teve um showroom lá próprio e arrumei uma assessoria de imprensa que começou a trabalhar o meu nome lá. Então eu comecei a aparecer em todas as revistas, não já só como Grupo Mineiro, mas como um estilista que estava, na realidade, incorporado em São Paulo e, consequentemente, no Brasil inteiro, porque é por ali que a coisa sai, né? Então, assim, eu ia para São Paulo, dava entrevista e conversava com as pessoas, mas assim, não era querendo muito... Eu sempre fui péssimo negociante de vender, não sei vender nada, entendeu? Mas eu fazia com tanto prazer aquilo que eu acabei cativando o pessoal da imprensa. E não tinha aquela coisa de estrelismo, de ficar, não sei o quê. Não, sempre fui muito normal, chegava lá, sentava, esperava, conversava com o pessoal numa boa. Esse aqui é o Renato. Nossa, imaginei que você era todo isso, porque na realidade as fotos eu era meio sério, assim, né? Mas não sou, as pessoas que me conhecem sabem que eu sou uma pessoa tranquila, que não tem esse negócio. Você tem toda essa simplicidade, porque é muito importante a gente ser simples também. Claro, eu acho que sim. E você não precisa, na verdade, de ser o que você não é, entendeu? Ou de pensar de você ser o que você gostaria de ser e não é. Porque a vida vai te ensinar que você é o que você é, realmente acabou a história, entendeu? Bom, e é hora de sabermos então os detalhes do momento de decisão que marcou a trajetória do estilista e empresário Renato Loureiro. O maior momento de decisão do empresário e estilista Renato Loureiro aconteceu no início da década de 70, quando ele trocou a carreira de executivo em uma das maiores multinacionais da beleza pela oportunidade de abrir o próprio negócio. O risco era grande, pois Loureiro perderia o prestígio do cargo e todos os benefícios que ele tinha. Além disso, teria que investir todas as economias acumuladas na carreira profissional. Se a decisão desse certo, as vantagens, segundo Loureiro, também seriam boas. Entre elas, tomar as próprias decisões sem depender de aprovações de outras pessoas. Era a chance de aplicar em benefício próprio o conhecimento de administração que aprendeu na vida de executivo. O primeiro passo foi comprar a malharia, que até então era fornecedora da loja que Renato Loureiro administrava em parceria com a irmã. Eram poucas peças, mas que faziam enorme sucesso entre as clientes. Em menos de 2 anos, Renato Loureiro obteve retorno integral do investimento e a empresa começou a lucrar. Na década de 80, Loureiro ajudou a criar o Grupo Mineiro de Moda e foi um dos primeiros estilistas mineiros a desfilar coleções nos maiores eventos nacionais. Nesses quase 35 anos de trabalho, Renato Loureiro se tornou referência na moda brasileira. Bom, Renato, você já começou a exportar. Quando é que surgiu essa oportunidade? Eu comecei em 90, mais ou menos. Existia uma loja, que eu não estou lembrando agora o nome, que ela tinha uma filial em Nova York. E então ela gostava muito de um trabalho que eu fazia de malha, que era com juta, era uma matéria nova ainda no tricô naquela época. Então eu achei essa juta uma coisa próxima do linho, que naquele momento era... Todo mundo só queria linho e tudo, e na verdade a juta é uma das coisas que pode virar linho, dependendo de como ela é tratada. E aí eu peguei um rolo de juta, comecei a tratar com cera, essa coisa toda, até que eu consegui que ela ficasse macia para poder fazer tricô. E isso despertou a curiosidade
dessa loja chamava Soft Machine. Era só de calças, mas ela tinha uma loja em Nova York, na Madison. Então eles começaram a comprar de mim para vender em Nova York. E lá fora você usou o mesmo nome, Renato Loureiro? O mesmo nome. Então, mas só que lá não, né? Quando chegava lá, virava Soft Machine, que era o nome da loja, né? Mas assim, eu vi que tinha. Aí eu comecei também, através do Sebrae, a fazer umas exportações. Exportei para a Alemanha, exportei para os Estados Unidos, exportei para a Europa, mas assim, essas exportações, na verdade, não são enormes. Volume significativo. São coisas que, na verdade, muito mais massagear seu ego. Falar, que bom que as pessoas estão gostando do meu trabalho. Mais do que isso que propriamente o retorno de dinheiro. Entendi. Agora, nessa nova revoada de novo, acho que é uma criação do São Paulo Fashion Week, a moda se tornou realmente brasileira, ela explodiu realmente. Destaque mundial. Um destaque mundial. Hoje nós temos no São Paulo Fashion Week editores de moda do mundo inteiro, de todas as revistas. Que ótimo. Então isso, na realidade, leva o nome dos estilistas para fora do Brasil. E eu falo que uma vez eu estava em Nice, e olhando lá, entrei numa loja, de repente, comecei a escutar um barulho, falei, gente, parece que meu desfile. Quando eu olhei, estava passando meu desfile. Que ótimo. E eu estava lá com outras marcas famosas, Dior, todos desfilando na mesma época. Eles fizeram uma mixagem de todos os desfiles da temporada. Não era só o meu brasileiro, tinha outros estilistas também. Mas assim, era uma satisfação, entendeu? Porque, assim, então eu comecei a entender a imaginar que também essa moda mineira, que hoje eu sempre achei que era uma moda que podia pendurar no Brasil inteiro, eu acho que ela pode pendurar no mundo inteiro sem a menor dúvida. Não só a minha marca, de todas as pessoas que trabalham bem com a moda aqui. Tem algum projeto novo que você gostaria de colocar para o nosso telespectador? Olha, eu tenho vários projetos. Na verdade, o meu projeto mesmo agora é eu dar continuidade na minha empresa, ter uma pessoa que possa administrar a empresa para mim, eu ficar supervisionando, mas a minha vontade na realidade era sair um pouco dessa coisa diária da moda e passar para tomar conta da moda mineira de uma forma em que ela possa voltar a Belo Horizonte se fortalecer mais. Eu acho que eu sou uma pessoa que trafega bem por esse meio todo. E a minha ideia era que tivesse uma secretaria de moda, sabe? Eu acho que seria uma coisa interessante para nós conseguirmos reivindicar uma série de coisas que nós não temos ainda na moda. Eu não estou dizendo na confecção, porque na confecção é uma coisa maior, mas na moda mesmo, uma pessoa que entenda de moda e que sabe os mecanismos dela, as necessidades que ela tem, precisava de ter uma pessoa assim. E eu tenho vontade de ter uma associação, uma coisa que de repente possa ajudar esse pessoal de moda, que eu sei o tanto que eles lutam e eu sei como é difícil hoje você manter uma marca boa, entendeu? Com a concorrência que a gente tem hoje do mundo inteiro aqui dentro do Brasil. Então você é uma pessoa que realmente tem a vocação de estar trabalhando pelo bem da moda, né? Exatamente. E você delegaria um pouco dessa parte da empresa. Isso é um projeto ainda que eu não sei quando colocaria, porque eu também não quero... Mas um dia, né? O sonho. Um dia, exatamente. Bom, Renato, a gente queria agradecer a sua participação. Eu tenho certeza que a sua história vai motivar o nosso telespectador a seguir o seu coração, a trabalhar de acordo com a sua vocação. É isso mesmo, tem que ter determinação e vontade. Se tiver as duas coisas, consegue o que quiser na vida. Isso é batata. Muito obrigada. Nosso programa termina aqui. Você acompanhou na história do estilista Renato Loureiro que é preciso ter coragem para tomar uma decisão difícil, mesmo que seus amigos e parentes achem que você ficou maluco. Às vezes é preciso confiar cegamente em informações subjetivas que uns chamam de intuição. Por isso, desejo boa sorte a você na próxima grande decisão que tiver que tomar. E não se esqueça que pode conhecer os programas anteriores em nosso site, momentodedecisão.com.br. Muito obrigada pela audiência e até o próximo Momento de Decisão.